Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, reunidos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu fiquei um bom tempo, sem fazer esse estudo, por motivo familiar, mas estamos aqui novamente. Hoje vamos ler esse capítulo 8 do livro de 1 Reis. Eu convido você a pegar sua Bíblia nesse instante, e acompanhar esse estudo, se você puder, Ele é um capítulo bastante extenso, ele tem 66 versículos, mas vou tentar, no máximo, para a gente não ficar muito longo esse vídeo, para o nosso, estudo da Palavra de Deus. Então vamos lá. E Salomão congregou os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes dos patriarcas dentre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os filhos de Israel se congregaram ao rei Salomão para a festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E os anciões de Israel vieram, e os sacerdotes levantaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, e todos os objetos sagrados que estavam no tabernáculo, assim os sacerdotes e os levitas trouxeram para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se juntava a ele, com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não foram contadas e nem numeradas pela sua quantidade. Irmãos, aqui nós estamos aqui, nessa época onde faziam, sacrifícios de animais, porque aqui eles ainda estavam, não, Jesus ainda não tinha vindo. Então eles faziam esse sacrifício por ordenanças de Deus, pelos mandamentos, que Deus ordenou para Moisés, para que o povo de Israel viesse a cumprir. E Salomão, ele cumpriu todos os rituais, de festas que tinham na época. Salomão cumpriu. E aqui a gente observa que Salomão, ele fez um maior empenho, em cumprir os mandamentos de Deus. E os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Senhor a seu lugar, no santuário da casa, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins cobriam por cima a arca e seus varais. E os varais sobressaíam tanto que se viam as pontas dos varais desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Até o dia de hoje, no sentido que eles estavam, fazendo, esse livro de Primeiros Reis, contando a história, de Salomão. Não nos dias atuais. Tem muita gente que lê a Bíblia, que a Bíblia ela fala muito sobre isso, em alguns versículos, que ela fala até o dia de hoje tem, coisa. Aí a pessoa pensa que é os dias atuais, mas não é os dias mais hoje atuais, é os dias em que foi escrito o livro de 1 Reis. Até nesse dia estava lá, Não havia nada na arca, a não ser as tábuas de pedra, aquelas que Deus deu a Moisés em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel na saída deles do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem enchia a casa do Senhor. Aqui a gente observa que o que Moisés colocou na arca foi os 10 mandamentos, as pedras dos 10 mandamentos, e também ele colocou também, o maná, um pouquinho de maná. Mas aqui já não tinha mais o maná, era somente mesmo as tábuas,
dos mandamentos que Deus ordenou a Moisés que passassem para o povo de Israel, que cumprisse esses mandamentos. E esses mandamentos não é só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está englobado em milhões, que eu digo assim para você, de mandamentos que tem na Bíblia. O próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, de Provérbios também, ali a gente vê que tem muitos mandamentos acoplados, né, juntamente com os 10 mandamentos. Então, continuando. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem enchia a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então, aqui a gente observa que Deus, ele se manifestava, né, através de nuvens, né? Aqui ele se manifestou através de uma nuvem, que a nuvem, né, encheu o tabernáculo, que as pessoas nem podiam entrar lá dentro do tabernáculo. Então Salomão falou: o Senhor disse que ele deseja habitar nas trevas. Certamente te construí uma casa, um lugar para habitares eternamente. E o rei voltou sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e por sua mão cumpriu a palavra que disse: desde o dia que tirei meu povo, o povo de Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma das tribos de Israel para construir ali uma casa em que estivesse meu nome, porém escolhi a Davi para presidir sobre meu povo Israel. Aqui a gente observa que Israel não é uma nação. Israel não é um país, uma cidade. Israel é um povo. É o povo de Deus, que aqui fala, se Israel fosse uma cidade, por que Deus tiraria, né, essa cidade do Egito? Né? Deus tirou então a cidade lá do Egito, e aí teve guerras, né? Não foi assim. Então, aqui mesmo a gente observa, desde o dia em que tirei meu povo, aqui fala que é povo, Israel é povo, não é um país, como muitos pensam, muitos estão totalmente enganados, né, que acha que lá em Jerusalém, lá em Israel, é onde que Deus vai, né? Você vê muito isso em muitos pregações de pastores, de teólogos, né? Até teólogos falam as coisas assim. Então, para mim é tão ridículo, né? Uma pessoa ser teólogo, ser pastor, falar umas coisas dessas, sendo que o próprio Deus, a própria Bíblia nos ensina como quem é o povo de Israel. Não é um país, não é uma nação, é um povo escolhido por Deus. Tanto que fala aqui, ó, desde o dia em que tirei meu povo, o povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel. Deus não escolheu, eu vou colocar Jerusalém, eu vou colocar lá em Israel, vou chamar essa cidade de Israel para colocar meu povo em Israel. Deus não colocou isso para construir ali uma casa em que estivesse meu nome. Porém, escolhi a Davi para presidir sobre o meu povo Israel. E Deus sempre, ele tá, né? Ele sempre bate a tecla, nessa tecla, né? Meu povo, meu povo, meu povo. Então, por que as pessoas ainda com ignorância, né, espiritual não vê isso, né? Isso é uma ignorância muito grande, espiritualmente falando, né? Porque a Bíblia, Deus, ele sempre está revelando, né, as coisas. Meu pai, Davi, teve a intenção de construir uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E disse Deus a Davi, meu pai: ao teres a intenção de construir a casa em meu nome, agiste bem em ter esta intenção.
Entretanto, tu não construirás a casa, mas teu filho, que vai sair dos teus lombos, ele construirá a casa em meu nome. Aqui está dizendo que Davi, ele quis muito construir uma casa, né, para o templo, né, para o povo se juntar, para o povo comemorar, porque eles, nessa época aqui, eles se juntavam, né, nos campos, nas planícies, né, lá eles se juntavam, fazia, né, todo os sacrifícios anuais, né, que eram as festas anuais que eles faziam. E Davi, ele se enriqueceu, Deus honrou Davi com muitos bens, com autoridade, né, que colocou Davi como rei. E Davi teve, né, ele conversou com Deus, falou com Deus, olha Deus, eu vou fazer uma casa, né, para colocar a Arca de Noé, para o povo se ajuntar. Mas só que Deus falou para ele que ele não construiria. Aí você pergunta, por que Deus negou para Davi construir a arca? Deus, ele simplesmente proibiu Davi de construir a arca porque Davi, ele teve derramamento de sangue. E Deus, ele que queria, né, alguém que não tivesse, né, tivesse com mãos sujas, né, de derramamento de sangue, porque a vida de Davi, ela foi muito conturbada, houve muita guerra para Davi estar no lugar onde ele esteve. Ele teve muitas batalhas, ele teve que matar muita gente. Então, não era uma pessoa apropriada para construir um templo. Igual hoje, né, a gente se vê muitas pessoas, né, abre igrejas, né, de qualquer forma, de qualquer maneira, por bem que eu quero fazer isso, eu vou fazer. E não é assim, a gente tem que pedir orientação de Deus. Eu mesma, como pastora, que Deus me ungiu como pastora, eu pensei, né, em abrir uma congregação para, né, reunir o povo, que muita gente me perguntaram onde fica a sua igreja. A minha igreja, é online. Para transmitir a mensagem para vocês. Então eu não tenho um templo, né, um templo evangélico, igreja Casa de Javé. Eu não tenho. O templo é você. Eu levo a palavra de Deus até você. Agora, quisera você obedecer ou não, aí já está no teu comando você obedecer os ensinamentos de Deus. Eu estou aqui simplesmente para transmitir, né, a palavra de Deus correta, ensinando de forma correta a palavra de Deus, levando até você. Agora, cabe qualquer pessoa, né, andar na presença de Deus. Porque Deus, a própria Bíblia nos garante isso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita. E quando eu questionei Deus, que eu queria, né, eu já estava até com essa intenção, Deus me proibiu. Deus falou, você não vai abrir. Você não vai abrir um templo. E eu obedeci e não abri. E estamos aqui até hoje, graças a Deus, esse trabalho já tem mais de 30 anos no ar, a gente trabalhando dessa forma, e Deus tem abençoado muitos lares, levando muitas pessoas. Eu digo que eu levo a mensagem de Deus por muito mais pessoas se eu tivesse, né, envolvida num templo evangélico, né, num templo. Hoje eu prego a palavra de Deus a milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, isso que Deus quer de cada um de nós, que nós levamos as boas novas. Nós não devemos, né, ficar retidos só para nós, porque talvez se eu tivesse abrido um templo, eu ia ficar envolvido só naquele trabalho, não teria tempo, né, para transmitir a mensagem, não teria tempo para falar do amor de Cristo para outras pessoas. Então só um grupinho de pessoas que estariam ouvindo, e dessa forma eu tenho mais tempo para, né,
falar do amor de Deus a milhares de pessoas. Se você não conhece meu canal, você pode entrar aqui no meu canal e ver os vídeos que já estão gravados. São vídeos que Deus fala conosco, mostra para nós os ensinamentos, porque eu leio, esse estudo que eu estou fazendo é minucioso. É um estudo onde eu pego capítulo por capítulo, versículo por versículo, e estamos aí, né, nessa batalha, mostrando, né, para a sociedade quem é Deus, como que Deus age. As pessoas às vezes acham que eu vejo muitos vídeos de pessoas falando que Deus é ruim, que Deus não é esse Deus que a Bíblia mostra. Deus é um Deus muito misericordioso. Quando você conhece a palavra dele, quando você entende por que ele faz determinadas coisas, por que certas coisas são, então você vê que ele é um Deus muito, muito misericordioso. Muito misericordioso. Ele é um Deus que... Ele é o Pai, né? Ele é nosso Deus. Falamos nosso Deus porque Deus é o Pai. É um Pai. Ele é um Pai para nós. Então, quando você for falar com Deus, o próprio Jesus, né, nos ensinou dizendo que quando nós entrarmos na presença de Deus, a primeira palavra que nós devemos falar é Pai. O próprio Jesus nos disse, né, na oração do Pai Nosso, que ele falou, Pai Nosso, a primeira palavra. Então, a primeira palavra, quando você entra na presença de Deus, fala Pai, porque Deus é um Pai. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso, quem criou nós, quem nos gerou, Ele que nos gerou. Então, Ele entende, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, quando nós chegamos a Ele, né, com esse adjetivo de pai, né? Ele já está sabendo, meu filho me reconhece como pai. Isso é maravilhoso, tanto para você quanto para Deus te ouvir, você falando pai para ele. Então vamos continuar aqui. E confirmou a palavra que disse, porque me levantei no lugar de Davi, meu pai, e me sentei sobre o trono de Israel, como falou o Senhor, e construí uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E porei ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, que fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E Salomão se pôs diante do altar de Deus, na presença de toda a congregação de Israel, estendendo as mãos para os céus, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a misericórdia para com teus servos, que andam diante de ti com inteireza no coração. Olha só a palavra que Salomão expressou. O que ele falou? Ele está nos dizendo que Deus, ele faz aliança, ele é misericordioso para com aqueles que andam em obediência à sua palavra. Um filho rebelde, o pai despreza. Mas aquele filho que é obediente, o pai sempre está do lado dele, ajudando ele, ensinando ele a andar. Então, isso nós temos que entrar na nossa mente, que nós temos o dever de ser obediente. Então, muitas maléficas, né, que acontecem conosco, é porque nós somos filhos desobedientes. E quando talvez você fale assim, mas eu não fumo, não bebo, eu vou na igreja todos os dias, mas isso não é tudo. A Bíblia nem manda você ir na igreja. Nem fala eu não fumo, nem fala de fumar. A Bíblia não fala essas coisas. Tem muitos outros mandamentos que você não pode fazer e você faz, até sem você achar que aquilo é pecado. Tem muita gente, né, que a gente vai às pessoas, vou conversar com as pessoas, porque eu também sou terapeuta, aí as pessoas vêm conversar comigo, aí elas vêm comentando, né, que é isso, comentando a vida delas, e eu vejo quantos erros que elas andam praticando, né, longe do Senhor. E sempre elas acham que elas estão com a razão, o outro está errado,
e não observa, né? Como o próprio Jesus falou, que as pessoas falam mal do outro, mas não olha, né? O cisco, não tira o cisco do seu olho, né? As pessoas sempre tá, né, falando mal do outro, mas não tá cuidando de si própria. Então, a gente tem que andar na presença de Deus para que nós sejamos, né, abençoados por Ele. Aqui fala, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, e lhe prometeste, porque com tua boca o disseste e com tua mão o cumprisse, como se vê nesse dia. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres, não te faltará diante de mim sucessor que assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Então, aqui Deus fez uma promessa para Davi. Davi, nunca vai faltar sucessor da sua descendência, nunca vai faltar. Mas eles precisam me obedecer. Eles precisam estar alinhados comigo. Porque se eles não estiverem alinhados comigo, eu tirarei deles o reinado. É isso que Deus está falando aqui, né? E agora também, ó Deus de Israel, que sejam concretizadas tuas palavras, que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que construí. Entretanto, atende a oração do teu servo e a sua súplica, Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de teu povo Israel, quando fizerem nesse lugar, sim, ouve tu do lugar da tua morada no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e exigir dele juramento, e ele vier jurar em frente do teu altar nessa casa, ouve então o céu e age e julga teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair sobre sua cabeça, e justifica o reto e retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Aqui, quero chamar a sua atenção que Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, né, ele fez essa oração diante de Deus, juntamente com toda a congregação de Israel. E ele proferiu essas palavras estas que foi válida até ao ponto em que Israel estava obedecendo às leis de Deus. No momento que Israel ele se desobedeceu, né, os mandamentos de Deus, Deus tirou também. Deus saiu daquele templo. Por isso que houve Salomão, a história de Salomão, quando a gente sabe, né, é sabido, né, a história de Salomão, que Salomão, ele com o tempo, ele se perdeu, porque ele se juntou com muitas mulheres de outras etnias e casou com elas, e ele levava essas mulheres para a casa dele, e essas mulheres tinha outros deuses que elas seguiam, né? Os pais delas elas foram ensinadas a adorar outros deuses. E Salomão, ele abriu brecha, né, por paixão, né, por paixão, por amor. Ele abriu brecha para essas mulheres, né, adorarem essas outras deuses, né, que elas da casa dos pais delas. Esse foi o maior pecado de Salomão. Esse foi o maior erro que ele fez. Porque aqui, Salomão, ele era novinho, ele tinha acabado, né, de possuir o reinado. Então, ele estava com aquele todo auge, né, espiritualmente, né, diante de Deus. E com o tempo, ele foi se distanciando, né, porque
A Bíblia fala que a riqueza, né, aqui nos ensina também, a riqueza ela é o mal de tudo. Ela nos traz muito mal. Muito mal. Se você possuir riqueza, você vai ser uma pessoa avarenta, você vai ser uma pessoa que vai ficar distante de Deus. Então, não é legal a gente também adquirir muitas riquezas. Talvez você me diz, irmã, ser rico é pecado? Ser rico não é pecado. O que é pecado é você ter amor, você colocar a sua vida naquela riqueza. Então, para que isso? Deus conhece o coração, como a Bíblia fala, que Deus sonda, né, o coração do homem. Para que isso não viesse a acontecer, então Deus proibiu. O povo de Israel, eles não era como era para ser como hoje, né? O povo de Israel, na época, o que um tinha, ele repartia os bens com os outros. Então, não havia pobreza, não havia quem era mais pobre, quem era mais rico. Eles estavam todos eles, estavam num patamar só. O próprio Deus, quando ele repartiu as terras de herança, ele deu a cada um segundo a tribo, segundo a quantidade de pessoas. Então ele não falou assim, essa aqui para Jacó, essa daqui é para José, essa daqui é para isso. Não, ele não fez isso. Ele repartiu de acordo com o número de pessoas de cada tribo, de cada pessoa, de cada, né, filho de de Jacó. Então isso foi, então todos eles tinham o mesmo valor econômico. Então não tinha um era mais rico do que o outro, não tinha. E eles repartiam, o que eu tinha tem, o outro não tinha, eles repartiam aquilo entre eles. Então, isso era para ser continuado, mas o povo, a ganância, né, do poder, eles chegaram a fazer essa, né, ironia, né? Foi até uma ironia, né, da parte onde eles pecaram, e o próprio Salomão também, aconteceu com Salomão também. E aqui fala, se alguém pecar contra o teu próximo e exigir dele juramento, e ele vier jurar em frente do teu altar nessa casa, então o Senhor do céu age e julga teus servos, condenando o injusto, fazendo recair sobre sua cabeça, e justifica o reto, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Sendo que aqui o próprio Salomão caiu nessa palavra dele, né? Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, porque pecaram contra ti, e voltarem a ti, e confessarem teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve então dos céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torne a levá-los à terra que tu deste a seus pais. E se o céu se fechar de tal maneira que não haja chuva, porque pecaram contra ti, e orarem voltados para este lugar, e fizerem confissões do teu nome, e se converterem dos seus pecados para que os escutes, ouve então dos céus e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deves andar, e envia chuva sobre a tua terra, que deste a teu povo como herança. Aqui a gente observa que Salomão, ele já estava, né, explicando para o povo que se o povo pecasse, se o povo voltasse, né, para pedir perdão a Deus, que o povo seria perdoado. E é como nos dias de hoje, né? Às vezes você tem uma necessidade, vem uma doença, vem alguma necessidade econômica na sua vida e você não sabe o que está acontecendo. Mas tudo é gerado pela nossa desobediência diante de Deus. E isso nós temos que voltar e pedir perdão para Deus, né, sobre todos os nossos erros, tudo que a gente praticou. E quando você ora de todo o teu coração, de toda a sua alma, pedindo a Deus perdão por tudo que você praticou, então é o momento que você deve
fazer uma reflexão na sua vida e mudar completamente as suas atitudes, que não adianta nada. Você hoje está diante de Deus pedindo perdão, pedindo desculpas, falando que você não vai fazer mais, mas amanhã você vai praticar o mesmo que você praticou ontem e até pior, né? E achando que você já pediu perdão para Deus, Deus já te perdoou. Não é assim. Deus, ele quer ver a sua honestidade, a sua sinceridade para com ele. Então, isso é muito sério. Às vezes as pessoas levam, né, Deus de qualquer forma, e não é assim. Então, vamos continuar aqui. Se houver na terra fome ou peste, e se houver queima de searas ou ferrugem, gafanhotos, lagartas, e se teu inimigo o cercar na terra de suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga de seu coração, estendendo suas mãos em direção a esta casa, então ouve então do céu, lugar da tua morada, e perdoa e retribua ao homem conforme todos os seus caminhos, e segundo vires seu coração, porque só tu conheces o coração de cada ser humano, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também quando o estrangeiro, que não é do teu povo Israel, vier de uma terra longínqua por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão forte, do teu braço estendido. Quando vier orar voltado para esta casa, ouve do céu, lugar da tua morada, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e te temam como teu povo Israel, e saiba que teu nome está sobre esta casa que edifiquei a teu nome. Quando o teu povo sair para a guerra contra seu inimigo, pelo caminho que tu os mandares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolheste, e para a casa que eu edifiquei a teu nome, então ouve então dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, de modo que os levem em cativeiro à terra do inimigo, longe ou perto, e se na terra onde forem levados em cativeiros caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e fomos perversos e cometemos iniquidades, e se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para esta sua terra, que deste a teus pais, para que a cidade que escolhestes e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua morada, sua oração e sua súplica, estende e defende sua causa. Aqui ele está dizendo, né, que todo o povo de Israel, que todo o povo que se converter ao cristianismo, né, nesse quesito, se voltar diante de Deus e pedir perdão dos seus pecados com toda a sua alma, todo o seu espírito, e confessares a Deus, né, os seus pecados e pedirem perdão, que Deus vai ouvir. Não importa aonde você está, se você está no laço do passarinheiro, se você está preso, se você está numa cama, aonde você está, Deus está te ouvindo. Deus, ele perdoa, por isso que a gente fala que Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Então, talvez você fale assim, ele me perdoa, talvez você pensa assim, eu estou enferma há muito tempo, eu tenho mais de anos que eu estou com câncer, que eu estou com AIDS, ou uma outra doença, sei lá como. Olha, irmãos, Deus, ele está te dando vida,
talvez para você chegar a esse ponto de pedir misericórdia, de confessar que você precisa dele. Porque muitas das vezes Deus, ele perdoa, mas por causa de nossas transgressões, por causa de nossos pecados, que são muitos, ele continua nos castigando. Então, o nosso pecado é perdoado, mas nós temos que pagar pelo que nós fazemos. Então, muitas das vezes a pessoa, ela, diante de Deus, ela pede perdão. Só que, às vezes, Deus, ele perdoa e não te cura. Aí a pessoa acha que ela não está sendo perdoada porque ela não foi curada. Talvez você está pedindo misericórdia para Deus por causa de uma cura que você quer receber. Não por causa do perdão, né, que você quer. Você não quer perdão, você quer cura. E Deus, como que Deus vai te curar se você não pedir perdão pelos seus erros? É muito fácil a gente pedir cura, né? Eu vejo muita gente pedindo oração na igreja. Ore por mim, pela minha família. Mas se a pessoa não se converter diante de Deus, a pessoa em si, ela tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa de todo o coração, de toda a minha alma, derramar lágrimas diante de Deus, para que você seja perdoado os seus pecados. Porque quando o seu pecado é perdoado, aquela doença que está te agravando, ela vai acabando, ela vai se eliminando do seu corpo, degradadamente. Por quê? Porque conforme a sua sinceridade diante de Deus, a sua obediência diante de Deus. Por isso que nós temos que pedir mais perdão do que pedir coisas, né? Muita gente só quer coisas, só quer receber. Senhor, me dá um carro, eu quero uma casa. Tem gente que fica na igreja orando, querendo casa, querendo carro, mas ele não se considera um pecador. Ele se considera um santo, já está no céu. Por que Deus não deu? Deus não está dando você tem que ser inteligente. Por que eu não estou recebendo isso? Opa, o que eu estou fazendo? Vou pedir perdão para Deus. O que eu pequei? Porque muitas das vezes você está em pecado e você mesmo não sabe que está em pecado porque você não conhece os mandamentos de Deus. Você acha que talvez você falar, eu não peco. Quantas vezes que a gente já ouve pessoas falando, mas só que uma pessoa fofoqueira, vive falando da vida dos outros. Uma pessoa que é mal para com os outros. É uma pessoa corrupta. Uma pessoa que não anda na presença de Deus. Uma pessoa que só procura Deus no momento do desespero. E ela só quer. Ela se acha toda poderosa. Uma pessoa que fica fazendo acepção de pessoas. Você acha que Deus vai curar você? Você acha que você vai receber alguma bênção de Deus? Claro que não. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão e se regenerar diante de Deus, mudar suas atitudes, conhecer Deus. É por isso que eu tenho esse canal aqui, para mostrar para você o que é pecado e o que não é. Que não adianta nada você... eu sou cristã desde que eu nasci. Mas você tem um monte de tatuagem no seu corpo. Você vive assistindo filmes eróticos. Você vive a sua vida falando mal dos outros. Você vive querendo se aparecer diante de todo mundo. Na igreja você não cumprimenta os pobres, os humildes. E você acha que Deus está legal com você? Você acha que você vai receber bênção de Deus por causa de tudo isso? Não, a primeira coisa que você tem que fazer: parar tudo o que você faz. Faz uma reflexão do que você está fazendo. Conheça seu Deus. Conheça o nosso Pai. Aonde você está desobedecendo às leis dele? Talvez você, por você mesmo, você acha que não tem. Aí eu não desobedeço. Em que eu estou desobedecendo? Eu não desobedeço nada. Conheça a palavra de Deus, que você vai ver quanto coisas erradas que você está fazendo diante de Deus. Eu vou falar uma coisa com você. Você vai até se surpreender de tanto pecado que você tem. É por isso que você não recebe
Nada. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão. Olha só, lá no livro, Deus nos orienta, lá no livro de Deuteronômio, que nós temos que pedir perdão até pelas coisas que nós nem sabemos que cometemos. Porque muitas das vezes cometemos pecado que nós achamos que não é pecado. Até pelos erros que nós magoamos as pessoas sem querer. Nós temos que pedir perdão por isso. Então, a primeira coisa que você tem que entrar na presença de Deus não é pedir uma casa, não é pedir cura, não é pedir emprego, não é pedir que as pessoas saiam da sua vida, não é pedir essas coisas, não. A primeira coisa, você tem que limpar a sua casa, limpar o seu templo, que o seu templo é o corpo. Às vezes você está cheio de tatuagem, faz aquela maquiagem, né, tão pesada, que parece que você está indo para uma boate, não para uma igreja. Veste umas roupas justas, que parece que você está indo para uma boate, não para a igreja. Né? Para a igreja você vai, se pepeca todo. Você não está você tem que ir na presença de Deus. Humildemente. E não toda. Às vezes a gente vai na igreja, parece até um desfile de modas. Né? Entre as mulheres, entre os homens, hoje os homens também, né? Parece um desfile de moda, mas ali não é lugar de desfile de moda, ali é um lugar de arrependimento, ali é um lugar de perdão, de você pedir perdão, é um lugar que você deveria sacrificar. Ali é um sacrifício, onde você vai se sacrificar diante de Deus. Pedir perdão, pedir para que Ele mostre para você onde está o seu pecado, onde está o seu erro, por que você está cometendo isso. É aí que você vai começar. A partir daí, a Bíblia mesmo fala. Quando nós entramos na presença de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, tudo em volta de nós vai se queixando, vai colocando tudo no lugar. Então, a doença que está na sua vida vai sair, sem você pedir. A miséria vai sair, sem você pedir. Porque você está andando na presença de Deus. E Deus, Ele trata bem os filhos dele. É isso que nós temos que entender. E isso, as pessoas não estão entendendo essas coisas. Elas vão na igreja para pedir o quê? Pedir carro, pedir um emprego, pedir que melhore a situação financeira dela, pedir que alguém saia da vida dela, pedir que o filho dela fique mais rico, né? Mas não está pedindo que Deus mostre, né? Que Deus perdoe os pecados dela, não está limpando o templo espiritual dela, não está limpando. Então vamos lá, continuar. Porque teu povo são a tua herança que tiraste da terra do Egito, de dentro de um forno de ferro. Estejam abertos teus olhos à súplica de teu servo e à súplica de teu povo Israel, a fim de ouvires sempre sobre o que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, os separastes dentre todos os povos da terra, como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste do Egito nossos pais, Senhor Deus. E quando Salomão acabou de fazer esta oração e esta súplica ao Senhor, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor e se colocou em pé e abençoou a toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu descanso ao seu povo Israel, conforme tudo o que disse. Não falhou uma única palavra de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus esteja conosco, como quando estava com nossos pais, não nos abandone e não nos deixe. Que se incline nosso coração a si, para andarmos em todos os seus caminhos e guardar seus mandamentos e suas leis e seus julgamentos, os quais ordenou aos nossos pais. E que as minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para defender a causa do teu servo e a causa do seu povo Israel, cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus
e não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes em suas leis e guardardes seus mandamentos, como hoje o fazeis. O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. E Salomão deu para o sacrifício de paz que ofereceu ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas, e a congregação, a casa do Senhor, e o rei e todos os filhos de Israel. E naquele dia santificou o rei o pátio que está em frente à casa do Senhor, porque ofereceu ali holocaustos e as ofertas de cereais, as gorduras dos sacrifícios de paz, pois o altar de cobre que está perante o Senhor era pequeno para caber nele o holocausto e a oferta e a gordura dos sacrifícios de paz. E celebrou Salomão naquele dia de festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a estrada de Ramate e desde o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, 7 dias e 7 dias, a saber, 14 dias. No 8º dia despediu o povo e todos abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Aqui a gente aprende, né, que Deus está com aquele que anda na sua obediência. Nós temos que aprender a obedecer. Tem um versículo que diz assim: obediência quero e não sacrifício. Não adianta nada você pegar no seu altar, no seu dízimo lá, e dar um dízimo superior, dar uma oferta superior, como muitas igrejas, né, elas pedem que você dá o seu tudo. Você pode dar o seu tudo, a sua casa, o seu carro, mas se você não der o seu coração a Deus, não é tudo. O tudo não é bens materiais que Deus quer de você. Deus não está pedindo os seus bens materiais, porque Deus, Ele é dono de tudo. Ele quer apenas a sua sinceridade, a sua obediência. Por isso que ele foi bem categórico quando ele diz: obediência quero e não sacrifício. Porque ele sabia que as pessoas iriam dar para ele sacrifícios, e sacrifícios dá uma casa, dá um carro, dá algo maior, bens materiais. Bens materiais é dele, ele não precisa de nada. Aliás, o que nós achamos, vamos dar um carro, vou dar o meu tudo, vou dar o meu carro. Isso não é o seu tudo. O seu tudo é a sua obediência a Ele. Você está dando a sua obediência? Deus, você não compra Deus com bens materiais. Você jamais vai comprar Deus com bens materiais. Eu louvo a Deus por isso. Porque ai daqueles que não têm bens materiais para, entregar na mão de Deus. Ai daqueles. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus condena quem faz. Deus condena quem faz acepção de pessoas. Então, se você for num templo, lá o pastor estiver pedindo dinheiro para você, falando para você dar o seu tudo, que Deus vai dobrar os seus bens materiais, você está jogando seus dinheiro fora. Você está jogando os seus bens fora. Porque se você não se converter diante de Deus, pedir perdão de todo o teu coração, de toda a sua alma, e andar em obediência à palavra dele, você está dando dinheiro para homens e não para Deus. Fica aí esse estudo. Que Deus nos abençoe a cada dia, que nós possamos estar sendo iluminados pela palavra dele, pelos ensinamentos dele, que Deus nos conduza, a andar na presença dele a cada instante. Quanto mais você desviar das coisas do mundo, das coisas materiais do mundo, e se apegar mais a Deus,
mais bênçãos você terá na sua vida. As coisas chegarão para você com muita facilidade e você mesmo vai saber, eu não sei como que chegou, mas chegou. Porque Deus é assim que Ele age. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, você se inscreva nesse canal, compartilha e vamos juntos andar na presença de Deus para recebermos as bênçãos que Ele mesmo nos promete. Até um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.